Porque eu não sei como está o interior. Itabaiana, tranquilo? Itabaiana, Glória, acho que parou tudo, né? Paramos tudo aí, se vocês... eu não tenho informe do pessoal do interior, mas eu acho que sim, né? Diz, por favor, chama o pessoal que está aí, se forem participar, viu? Não, é bom, né? Aí, vejam bem, minha gente, a gente, a semana passada, Taira, vocês nos procuraram, né? O Cintufes, né? Wagner já tinha falado com a gente, para fazermos atividades juntos, já que tínhamos decidido, o Cintufes e a Assembleia, a DUFES e a Assembleia decidiu pela paralisação. Nós fizemos 2 assembleias a Deus, foram 2. A primeira, a gente fez uma breve avaliação do que chamam de reforma administrativa, não é? A minuta do Pedro Paulo, que é o deputado lá do PSD do Rio de Janeiro, e na segunda assembleia a gente avaliou e decidiu pela paralisação. A gente fez 2 momentos, né? Uma delas, o professor Roberto esteve aqui também, o pessoal do Cintufes também esteve e tal, Wagner nos ajudou na avaliação, e decidimos pela paralisação, né, nos 2 dias, como indica a Condicef e como indica o nosso Sindicato Nacional e acredito que também a Fazenda, né? Então a gente decidiu pela paralisação, e à medida que a gente decidiu pela paralisação, nós fomos conversar sobre o que fazer na paralisação, porque podia parar e não fazer nada, e podia parar e fazer alguma coisa. Então a ideia inicialmente veio também do Cintufes, né? A gente pensou em fazer 2 atividades, pela manhã, né? Tal, e o resto esvaziar a universidade, porque para nós interessa. Veja, paralisação não é greve, então interessa a paralisação, se parar, não vai. Então, de manhã, agora, a gente vai ter a palestra com o professor Roberto, a presença de Taira aqui do Cintufes, né? E nós da DUFES. Amanhã vamos ter o café lá na entrada da panfletagem e tal. E, obviamente, segue a nossa resistência. Inicialmente, pelo que eu entendi, a estratégia do ANDES é não deixar completar as assinaturas para que o documento, para que a minuta não avance. Se avançar, aí, meu amigo, aí entramos no imponderável, né? Mas, de qualquer maneira, inicialmente a luta está nesse pé. Nós do ANDES, nós recebemos do ANDES, a semana passada já encaminhamos para a categoria em PDF o Informa ANDES, que é só sobre a reforma administrativa, e antes teve um documento muito bom, foi uma análise do setor jurídico do ANDES sobre a reforma administrativa. E temos um texto que encaminhamos também para a categoria para ir reforçando, né, se saber nesse debate ideológico qual é a nossa posição, e obviamente nós sabemos que tem pessoas que defendem a reforma como está, certo? O projeto, inclusive, dentro do governo. Então a ideia hoje é fazermos uma atividade com o professor Roberto Silva, que é presidente da CUT, que fizemos síntese, com o tema reforma administrativa. Depois eu passo a palavra para a Taira e a gente abre para a discussão da nossa equipe. Tá certo, Roberto? Desde já agradece, né, a presença e o apoio de Roberto e da CUT aqui da gente. Tranquilo, Taira? Beleza? Muito bem, Roberto, por favor, vem para cá. Suponho professor de geografia, formado em geografia aqui na UFES, presidente da CUT, presidente de Sintese, tem mais alguma coisa assim secreta que a gente possa revelar para você? Não. Então é isso. Aqui todos conhecem, né? O professor Roberto, que é aliado nosso de longa data. Roberto. Não, daqui, né? Bom dia, gente. Inicialmente agradecer a DUFES e Cintufes pelo convite. Eu pensei muito no que trazer para esse momento de discussão e assim, tem muita produção, inicialmente quero dizer, tem muita produção sobre a reforma administrativa no Brasil, de diversas entidades, tá? As pessoas estão produzindo muito. Deixa eu botar aqui meu cronômetro, só para não me passar. As pessoas estão produzindo muito sobre a reforma, mas assim, a maior parte da produção tem, na minha avaliação, limitações de análise. Se prioriza alguma coisa, não prioriza outras coisas. E por isso mesmo que eu fiz a opção de trazer a proposta da reforma do jeito que está na PEC, com alguns destaques das questões que eu julgo preocupantes. Eu divido aqui a PEC em 4 questões, 4 pontos. Tem um 5º ponto que eu fiz a opção de não trazer, porque é aquele ponto que eu acredito que é o negociável. É aquela parte
que é colocado na proposta para posteriormente ser retirada e dizer, olha, a proposta, houve negociação, houve desidratação da proposta. Mas a essência, na minha avaliação, está nesses 4 pontos. Depois eu trato do 5º ponto, que eu julgo negociável dentro do Congresso Nacional, que é colocado como a jabuticaba para poder negociar posteriormente. Tá? Bom, a primeira questão que eu trago aqui, dá para ampliar um pouquinho aqui no maisinho aí do... Aí. Ampliar o tamanho da letra. Aí atrás a poltrona. Não, aqui, ó. É aqui, ó. Nesse maisinho aqui, ó. Até... Isso. Bom, essa questão do chamada inclusão digital. O debate da inclusão digital traz um elemento aí no artigo 6. O artigo 6 da Constituição é considerado, vamos dizer assim, a essência da Constituição como política social, política pública para o povo brasileiro. E na proposta já tem 2 questões que eu acho muito preocupantes. O debate da segurança como direito social. Esse é um debate que ninguém está fazendo essa discussão. Né? A sociedade da punição, porque a gente pode ter aqui, a partir da segurança entrando como direito social, todo tipo de atrocidade julgando como direito social. Inclusive o extermínio da população na periferia das nossas cidades, né? Como direito social à segurança. O debate da inclusão digital, ele traz elementos que eu diria que na aparência, pode a gente achar que é uma coisa legal, uma coisa boa, porque a gente vive no mundo da inclusão digital, da conectividade, das redes sociais. Mas o debate da inclusão digital traz um elemento que é a essência de uma questão da reforma, que é o fim da estabilidade no serviço público. A inclusão digital traz por trás dela o debate da avaliação de desempenho anual e do debate da premiação a partir do desempenho, da premiação e da punição, né? Então, aqui no artigo 14, na minha avaliação, esse debate do artigo 14 traz, assim, as únicas questões que devem ser presenciais são os plebiscitos e referendos oficiais. As demais consultas à sociedade pode ser por meio digital. Gente, isso aqui acaba totalmente com o debate da participação social no orçamento. É obrigatório pela legislação as audiências públicas para a construção do orçamento. Isso é obrigatório, isso tem que ser presencial. É tudo que os gestores não querem a nossa presença nessas audiências públicas e construção de orçamento. É o maior constrangimento quando a gente chega nesses espaços. Se passa a ser virtual, deixa de ter a participação social efetivamente. E o orçamento é que define as políticas públicas. E lá na frente a gente vai ver como o orçamento é destruído a partir desse elemento. Vamos passando aí? Aqui vem todo o processo de avaliação de desempenho, no artigo 37, aí, inciso 11A, todo um processo de premiação, de bonificação, tudo a partir das metas individuais, um elemento importante aqui na letra D, que é o seguinte: para os cargos comissionados e as funções gratificadas, é possível até 4 remunerações no mês, das bonificações que podem acontecer. Para os servidores em geral, só pode ter até 2. Então, tem um elemento importante nessa reforma, que os cargos comissionados, as funções gratificadas, eles têm bonificações diferenciadas dos demais servidores. Ou seja, aquelas pessoas que vão ser tratadas de forma diferente vão ter bônus extras para implementar as políticas neoliberais que lhes interessam. É muito interessante como o elemento do cargo comissionado, como ele vai ter um empoderamento nesse processo de avaliação
e a questão da digitalização de toda a administração pública. Tudo pode ser digital, tudo vai ser avaliado digital, tudo com metas de desempenho. Então, é um elemento que esse debate da inclusão digital traz por trás esse elemento da avaliação por vias digitais e pode passando. O segundo elemento que eu trago aqui, que é o mais denso, o mais complexo, é o elemento do concurso, carreira, direito e revisão salarial. Aí é onde está o nó da questão, o nó crítico da questão, tá? Porque, veja, primeira questão do concurso. O concurso, ele passa, os estados e municípios deixam de ter autonomia federativa de realização de concurso, de regras de concurso. Passa a ser responsabilidade exclusiva da União. Então, isso aqui altera o artigo 22, que compete privativamente à União, certo? Toda parte de estruturação de carreira, concurso, processo seletivo, função de confiança, estágio probatório, tudo passa a ser prerrogativa da União. Estados e municípios pedem. Inclusive, eu coloco aqui no ato das disposições transitórias, revoga aqui o parágrafo 8º do artigo 37, que dá esse poder aos estados e municípios. É revogado. Pode passando aqui. Isso aqui, ó. Essa parte aqui é revogada pela proposta da emenda, tá? Que dá esse poder aos estados e municípios, da autonomia federativa, né, de dar as regras nos estatutos próprios, né, dos servidores estaduais e municipais. Isso, na minha avaliação, é muito grave, né, porque quebra a autonomia federativa de estados e municípios. Pode passar? Aqui é a limitação de gastos. Esse é um debate que, assim, se essa reforma for aprovada, concretamente, não tem mais revisão salarial. Não tem mais carreira, não tem mais revisão salarial. Na vida real, não tem mais luta. O movimento sindical do serviço público, ele deixa de ter funcionalidade, porque o sindicato, ele surge como uma prerrogativa, né, de lutar por condições de trabalho, principalmente melhorias salariais no mundo capitalista, né? Porque mesmo a gente sendo socialista, a gente vive no mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro para comprar, para sobreviver, etc, etc. Então, a lógica da reforma, ela é muito draconiana, porque ela vai dizer o seguinte, eles vão dizer o seguinte, olha, o montante global de dotações orçamentárias relativas às despesas primárias. Bom, aí já tem um elemento importante, porque a limitação está nas despesas primárias, está de fora despesas da dívida, né? Todo o debate que é bem da lógica do arcabouço fiscal, né? Porque todos os países os países desenvolvidos, evidentemente, que têm essas limitações de despesa, são despesas nominais e não despesas primárias, porque quando você coloca as despesas nominais, está dentro a despesa com a dívida. Limita todas as despesas. O Brasil, ele trabalha com essa lógica de despesa primária porque deixa de fora as despesas com a dívida, né? E isso é sobrar grana, a lógica da reforma é sobrar grana para o pagamento da dívida. Essa é a lógica da reforma. No âmbito dos poderes, né, incluídas as remunerações dos membros dos poderes e órgãos e demais gastos com o pessoal ativo, inativo, pessoal a partir de 2027, não poderá ultrapassar o total desse montante do ano anterior. Aí onde está a lógica, ou seja, você tem uma despesa este ano, o próximo ano a despesa está limitada. Aí eles colocam duas regras. Primeira regra, se a despesa ajustada, primária ajustada estadual, aí também tem uma regra para municipal, tá? Só botei só uma aqui, mas tem regra para federal, estadual e municipal, tem regra para os três, mas é o mesmo texto para os três. Ficar abaixo da inflação, não tem aumento, acabou. Mas o que é a despesa ajustada? Quem é que vai ditar essa despesa? O orçamento. Só que o orçamento não tem participação. Participação é digital. Então eu vou lá reclamar e o cara faz ouvido de mercador e vai mandar o orçamento que lhes cabe. Ele pode prever a despesa ajustada abaixo.
e essa despesa ele pode ajustar durante o ano, mesmo a arrecadação aumentando, não, mas a previsão é que vai lá na frente e vai cair, porque tem uma crise aí na frente, tem uma crise chegando, etc, etc. Então, se a despesa ajustada for acima da inflação, aí tem as limitações, tem as limitações em até 70% do previsto de crescimento da receita. Se a receita cresce 7% ou 10%, só pode ter um aumento até 7%. Então, para que vai servir esse sindicato, gente? Vai ter luta mais, porque vai estar na Constituição essas regras. Concretamente, não tem mais funcionalidade de luta, né? No nosso caso, inclusive, do magistério e da saúde, o piso acabou, né? Piso salarial. O piso foi embora, acabou o piso, porque a regra de aumento salarial vai ser a partir da despesa primária ajustada anualmente. Vamos lá? Pode passando? Pode passar? Pode passar? Não. Aí, isso. Bom, aqui, pode descer um pouquinho mais. Não, subi, desculpa. Não, é aqui no 29, a partir do 29, isso. Que aumentou. Bom, aí, aqui é o seguinte, essa regra aqui ela é muito interessante, porque essa regra também vale para os presidentes, prefeitos e governadores, tá? Que no prazo de 180 dias, os gestores do Poder Executivo, eles vão divulgar um planejamento estratégico para resultados. Esse planejamento estratégico para resultado tem uma relação direta com o concurso público, porque para chamar o concurso ele tem que ter uma relação direta com esse planejamento para resultado. Então, se eu sou prefeito, governador, presidente, e eu coloco lá que a minha previsão é ter 50% dos servidores terceirizados no meu planejamento, e eu estou dentro do meu planejamento, eu estou desobrigado a realizar o concurso. Se eu coloco lá que tem 80% de contratos temporais terceirizados, e eu estou dentro desse meu limite, ou seja, não é a legislação, é o meu planejamento depois de eleito que eu vou apresentar à sociedade e publicar. A única obrigação é a publicação desse planejamento. Gente, é de uma gravidade, é o fim do concurso. As regras do concurso estão aqui. Estão aqui as regras do concurso no artigo 37. Mas está limitando ao planejamento estratégico para resultado. Só chama se estiver acima do que está previsto no planejamento estratégico para resultado. Pode passando. Bom, não, deixa um pouquinho mais, que aqui são os direitos. Essa aqui é interessante, essa questão dos direitos. Uma outra questão importante aqui é essa questão dos direitos. A reforma ela vai excluir praticamente todos os direitos que a gente tem conhecimento até aqui, só um minutinho desse aqui, aqui, do concurso que eu falei, tá? O concurso público para vendedor no cargo deverá ser precedido de dimensionamento do quadro pessoal, priorizar carreiras transversais, é um outro elemento importante aqui, essas carreiras transversais, que o texto traz em vários momentos. Que a carreira transversal, o gestor, Poder Executivo, ele pode extinguir carreiras, e você cria, por exemplo, pegar aqui a universidade, em vez de você ter a carreira de servidores, professores têm uma carreira única, certo? Chamada carreiras transversais, você pega todo mundo, certo? Que está trabalhando, desde o vigilante, etc., tem carreiras específicas. Eles trabalham muito com essa ideia das carreiras transversais. Isso tem a ver com a ideia da carreira única, da tabela única, que é um outro elemento importante que a reforma traz. Aí ele diz,
para o alcance do objetivo e metas previsto no planejamento estratégico para resultado, e no acordo de resultados. Ou seja, o concurso ele tem a ver com essa lógica aqui daquele planejamento após 180 dias do mandato. Vamos lá? Aí aqui são vedados. Aí tem coisa, viu, gente? Férias não superior a 30 dias. Tem uma exceção aqui para o magistério e para a saúde, né, que é permitido acima dos 30 dias. E evidentemente isso tem um objetivo, que é tentar desmobilizar essa categoria. É o único elemento, a única coisa, vamos dizer assim, que excetua o magistério e a saúde, é só essa questão das férias acima de 30 dias. Vamos lá? Aí pronto, vai excluir todo. Adicionais, vai ser excluídos, né? Qualquer parcelas indenizatórias com efeito retroativo, qualquer negociação, efeito retroativo fica proibido, a não ser por decisão judicial. Tudo está proibido, qualquer coisa retroativa. Licença-prêmio, assiduidade, qualquer vantagem remuneratória decorrente de tempo de serviço, qualquer coisa de tempo de serviço está proibido, tá? Progressão e promoção de tempo de serviço, folga, por ter a licença, mas tudo isso aqui está proibido. Olha lá, periculosidade, insalubridade, pecúnia fica proibido, certo? Veja, é todo um rol de proibições. Auxílios também ficam proibidos, desde que sejam permanentes. Pode ter um auxílio mais temporário, desde que permanente fica proibido também os auxílios. Vamos lá, está passando. Vamos lá, aqui. Aí a carreira. É um outro elemento importante, que é o debate da carreira. Eu sinceramente, tem coisas que a gente lê e acha que é impossível alguém pensar algo nessa magnitude. Mas é preocupante, certo? Vamos lá. Olha lá, gente, ó. 39, certo? A fixação de padrões de vencimento de carreira. Vamos lá. Previsão de no mínimo 20 níveis para o alcance do nível final da carreira. Então, a ideia é que as carreiras tenham 20 níveis, tá? Começa na terra e termina no céu, é isso? Exatamente. 20 níveis, tá? Vamos lá, no mínimo. Espera aí, só um minutinho, Segura não. Aqui, espera aí, aqui, isso. Pode deixar aí, tá? Bom, a remuneração do subsídio inicial para cada carreira não superior a 50% entre o primeiro e o último nível. Então não pode superar 50%, tá? Bom, aí vem aqui o parágrafo 5º do mesmo artigo, que ele vai dizer o seguinte: que a União e o Estado implantarão por meio de lei específica tabela remuneratória única para os agentes públicos. Então, nós vamos ter uma tabela única, apesar de ter as carreiras transversais, mas essas carreiras é só para identificar os servidores. A ideia é que todo mundo tenha uma tabela única. Tá, vamos lá. A tabela única servirá de referência para a remuneração do subsídio dos agentes políticos. Esse é um debate importante. Ou seja, aí onde está aquele 5º tópico que eu coloquei aqui, que é para negociação. Porque uma das coisas que está lá é aquela coisa da aposentadoria compulsória de juízes, promotores, quando cometem crimes, né? Em vez de perder o emprego, eles são aposentados compulsoriamente. A reforma ela acaba com essa história. Eles vão perder o emprego na proposta aqui do texto. Mas para mim é o ponto de negociação no Congresso Nacional. Manter como está para passar isso daqui, para ter o apoio deles. Porque isso vai ser questionado lá na frente. Então a gente retira para vocês não serem prejudicados.
e vocês referendo na hora que as entidades vêm questionar no STF a constitucionalidade desse negócio. Para mim é isso que está em jogo, gente. É colocado para negociar. Porque veja, a nossa carreira ela é única, mas o subsídio dos agentes políticos, a nossa carreira vai servir de referência. Pode ser 20 vezes o subsídio deles, a nossa carreira. Pode ser 10 vezes, 30 vezes. É uma referência. Aí vai ter as leis específicas que vão gerar essas referências. Não está dizendo como vai ser a referência salário de governador, de prefeito, de deputado, de ministro supremo, de STJ. Isso não está dito, porque eles estão fora dessa lógica aqui. Então esse para mim é um elemento importante, que é o elemento da negociação, tá? Vamos lá. Os valores fixados na tabela remuneratória única. Pode passar um pouquinho? O valor do primeiro nível remuneratório da carreira é o... E só pode ter 50% a mais até o nível 20. Então é do salário mínimo ao 20, com 50% a mais do salário mínimo. Essa é a referência dos vencimentos da carreira única. Mas isso não para por aí, gente. Vamos ver aqui, Qualquer reajuste da tabela remuneratória dependerá de lei específica, ressalvado o inicial. Então, o salário mínimo reajusta, os demais níveis podem ficar estagnados. A carreira vai ser destruída, todo mundo vai receber o salário mínimo. Como é hoje que o governo faz com os professores da rede estadual. Bom dia, gente. E hoje nas redes municipais. Nas redes municipais. Para os servidores públicos municipais, é o que funciona. O que funciona é isso. É em cascata, vai Você descer. tem a maioria absoluta com salário mínimo, quem trabalha nas prefeituras, concursado, e um ou outro, de uma carreira ou outra, é que tem um pouco mais do salário mínimo. Então, esses servidores públicos municipais, a maioria absoluta, e não só em Sergipe, no Brasil inteiro, recebem salário mínimo. E todos nós, servidores públicos, federais, estaduais e municipais, a tendência é todos nós recebermos salário mínimo também. Porque a lógica... Gente, isso aqui é a proposta de emenda à Constituição. Não tem saída. Só uma outra PEC para alterar uma porcaria dessa. Não tem saída. Porque é a destruição de carreira. Qualquer destruição... Se o salário mínimo aumenta e os demais níveis não aumentam, nem essa migalhazinha a mais que vai ter, o salário mínimo vai chegando ao nível 20. Vamos lá? Bom, aí aqui a avaliação periódica, desempenho, aí tem toda uma lógica, aqui de bonificação. Vamos lá? Aí ele coloca aqui nas disposições transitórias que o prazo de 48 meses para toda uma normatização dessa avaliação de todos os setores, Então, aqui, dimensionamento da força de trabalho, reestruturação de quadro pessoal. Então, tem toda uma lógica de alteração brutal nas nossas vidas, Movimentação de pessoal de um órgão para outro, perseguição política que vai... Porque nessa regulamentação vai caber tudo, O que as entidades avaliam é que aqui a PEC, depois vai vir a lei complementar, uma lei ordinária, A lei complementar, a lei ordinária vai explicitar ainda mais todo esse processo de perseguição, demissão, de movimentação do servidor de um órgão para outro, você é professor da universidade, mas eu quero você lá no Ministério da Saúde, vai para o Ministério da Saúde, Então é um processo de perseguição que a gente resistiu até o momento, Essa questão da perseguição política, A reestruturação não implica aumento de remuneração. Então, eu sou alterado de órgão por ex officio, pelo chefe imediato, porque quer ser avaliado, quer ter uma boa nota. Se eu estou atrapalhando, me bota para outro canto, E não há alteração de remuneração. Vamos lá?
Pode passando. Um outro elemento. Aqui. O item 3 que eu achei interessante, esse elemento da impunidade. Em caso de dor ou de erro grosseiro, só pode ser o gestor ser punido, certo? Ou seja, se o cara cometeu um erro grosseiro, o cara pode dizer, eu gastei o dinheiro errado, mas eu não sabia que podia gastar, né? Eu desviei o dinheiro, mas não sabia que desviei, né? Foi um erro aí que eu desconhecia a lei. Então, a Constituição está legitimando a impunidade do serviço público. Para mim, esse parágrafo 5º do 37 é a legitimação da impunidade. É uma coisa brutal, né? Vamos lá, passando. Aqui é o debate das políticas públicas. Eu tratei dessa forma, a destruição das políticas públicas e o orçamento fictício. Porque veja, gente, com exceção de políticas públicas estritamente emergenciais, as demais políticas podem ser alteradas no orçamento durante o ano. Mas o que são políticas estritamente emergenciais? Não se sabe. Quem vai definir é o gestor. Ele pode dizer que a educação não é estritamente emergencial. Porque emergencial é segurança. Porque segurança entra lá nos direitos sociais. Em vez de encher a educação, tem que comprar armas, colete, carros blindados para a polícia e dizer que isso é política extremamente emergencial. Então, o orçamento ele fica totalmente refém da avaliação do gestor de plantão. Se ele vai cumprir estritamente o orçamento ou não. E aí os gestores eles podem alterar o seu bel prazer, né? Um outro elemento aqui importante é a partir das avaliações de desempenho, que vai ter aí os servidores, eles vão definir com o gestor, né, com o seu chefe imediato, e vão assinar um acordo de resultado anual, né, e definir essas metas para o alcance do exercício. Então tudo vai depender do que o chefe imediato meu vai definir como prioritário e o acordo que eu vou assinar com ele e eu tenho que cumprir para a minha avaliação. Não é mais o atendimento à demanda real da sociedade. É a partir do que quem está no poder vai definir como prioritário e, evidentemente, como quem é submisso a mim, que está lá nos órgãos, vai ser avaliado e pode ter até 4 prêmios durante o mês, na hora da avaliação, cabe todo tipo de assédio moral. Aqui é um processo brutal de assédio moral que a gente vai viver no serviço público. Mas vamos lá? Bom, o artigo 65. O poder público, o poder executivo realizará a revisão de gastos públicos de forma contínua e integrada no processo orçamentário com o objetivo de promover a realocação de recursos para políticas públicas prioritárias mais eficazes e eficientes. Gente, aqui cabe tudo. Aqui é o seguinte, é legitimar o quê? Pagamento de juros da dívida. O que a União já faz hoje, né? Pedindo, que agora tem mais um outro projeto aí que o Haddad mandou para o Congresso, fazendo cortes de gasto para poder ajustar o chamado arcabouço fiscal. O que está tentando fazer aqui agora é colocar na Constituição que o poder público é quem vai fazer todo esse processo. Não vai precisar mais de autorização do Congresso Nacional, da Assembleia, da Câmara, né? Ou seja, o poder executivo, ou seja, por decreto, o governador, o prefeito, o presidente já podem fazer essa realocação sem autorização do poder legislativo. Então o orçamento da política pública acabou. Não tem mais política pública. Quando a gente diz que é a destruição do serviço público, é real. É real. Para os servidores é aquela desgraça que a gente já viu há pouco.
E para a sociedade é a destruição. Agora, evidentemente que isso não é nítido, porque a forma como está no texto, ela é muito difícil da sociedade entender, né? Por isso essa opção que eu fiz aqui de trazer o que está escrito na PEC, porque eu acho que isso ajuda a gente a compreender a dimensão da gravidade que está em jogo nesse momento, né? Vamos aqui nas disposições transitórias. Veda criação de fundo. Fundo público fica totalmente proibido a criação na Constituição, que é uma outra coisa extremamente grave. Bom, gente, 31 minutos, Romero. Eu prometi a você que era 31 minutos. Mas é isso, gente. Tem o item 5 que eu falei há pouco, que é aquele item que é a parte negociável. Eu falei da punição a juízes promotores. Tem um outro tópico desse item 5 que eu julgo negociável. É a limitação da criação de secretarias municipais. Então, município com até 50 mil habitantes só pode ter 4 secretarias. Até 100 mil só pode ter 6. Então, eles vão limitando secretarias municipais. Para mim, essa parte são as negociáveis, para ter o apoio dos prefeitos. Bom, vamos tirar essa parte aí, que vai prejudicar vocês apoiam a reforma. Para mim é isso. Eles colocaram elementos da reforma que eu julgo que não é essencial, não é a essência da questão, mas é o que vai ser usado para justificar para a sociedade a aprovação. É isso. Valeu? Valeu pela explicação. Olha, como nós havíamos combinado desde quando preparamos este início de seminário, hoje, na verdade, a paralisação são 2 dias, tá certo? Hoje pela manhã, nós temos esse seminário com o professor Roberto Silva, para quem não conhece, é o presidente da CUT. Amanhã nós vamos ter o café da manhã na entrada lá dos estudantes, tal, juntamente com técnicos e professores, que é quem está preparando essa nossa atividade, tá certo? Então a ideia era o professor Roberto fazer uma exposição. Agora vamos ter Taia, que é técnica administrativa aqui, Taia aqui da universidade, e também do Sintuf, que foi feito junto às atividades. E uma coisa que para nós é fundamental, veja, nós da UFES já temos alertado quase de maneira apocalíptica. Eu acho que agora entenderam, porque não é apocalíptico, na verdade não é. O que a gente está fazendo é uma estratégia, mas não é. Viram aí agora, porque para mim a maior dificuldade nossa tem sido as pessoas lerem aquilo que é produzido sobre esse texto de emenda constitucional do deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Veja, a gente o tempo inteiro é alertado isso, né? 2 assembleias para isso. Olha, eu já disse, olha, o Andes elaborou um material excelente, nós enviamos em PDF para todos os docentes, pelo menos os que são filiados ao sindicato. O Andes tem uma análise que é exatamente essa que o professor Roberto fez, porque tem gente que está imaginando que a reforma ela é para o município um, para o estado outro, para nós federais outra. E ufa, nós estamos livres, nós somos da universidade. Que conversa é essa? É um projeto só, colega. É um projeto só. Então, antes tem esse documento, que é a primeira análise que ele faz da minuta, e depois o boletim informa antes, ele vai distribuir aqui, que é exatamente fazendo nesses pontos que o Roberto tem analisado. Então, é importantíssimo que nós, da universidade, estejamos atentos, porque, veja bem, o processo ainda está entrando. Se ele é aprovado na Câmara e no Senado, acabou. É o que o professor Roberto falou, é emenda constitucional. Muda a Constituição, e aí, entende? É uma situação que, eu não vou usar a palavra mágica, o que vai acontecer depois se isso for aprovado na Câmara, mas ficaremos sem recurso para fazer outra coisa que não. Por exemplo, Roberto, por enquanto estamos na luta para que não tenha as assinaturas suficientes para que isso caminhe. Esse tem sido a estratégia do antes a fazer. Já conseguiu acesso a internet. Significa o quê? Você entendeu? Entendo. Por favor. Bom dia a todos, todas e todos. Eu sou Taira, sou coordenadora geral do Sintufes. Vou me autodescrever para quem estiver assistindo a gente. Sou uma mulher de cabelos pretos e branca, estou com camisa roxa. Eu acho que a fala do professor Roberto traz um alerta para a gente, mais do que um alerta, traz um certo medo de fato do que será nossas vidas e também será a vida da população brasileira,
porque fala sobre a destruição completa dos serviços públicos. E quando a gente fala sobre destruição do serviço público, a gente não está falando só da nossa universidade. A gente está falando da escola pública, a gente está falando do hospital público, a gente está falando do SUS, a gente está falando das escolas municipais e estaduais, da educação básica do nosso país, a gente está falando, obviamente, também do ensino superior. Ou seja, é a destruição completa, né? É sobre pensar como nós vamos viver daqui para frente, né? Porque nós somos servidores públicos e que estamos aqui, na maioria da nosso tempo de vida é dedicado ao trabalho, é dedicado a estar no serviço público atendendo a nossa população. Então, assim, é preocupante o que está sendo colocado aqui. Romero já falou, né, e o professor Roberto também, é uma emenda à Constituição, né? Se isso passar realmente, vai ser muito difícil da gente conseguir reverter e fazer qualquer discussão. E aí tem muitas questões aqui que estão implicadas nessa proposta. E aí eu queria trazer aqui para a gente também, né, já daqui a pouco abrir para a gente começar a debater sobre isso, né, o quanto é falacioso, né, o discurso que está sendo colocado na mídia de que essa PEC vem para combater privilégios. E não é para combater privilégios. Até porque os dois autores, né, hoje da proposta, que é o Paulo e o Hugo Mota, né, são dois deputados que votaram favoravelmente a PEC, que a gente chama da bandidagem, né? Então, assim, que tipo de privilégio eles querem debater? Se eles mesmos, enquanto legislativo, não estão sequer implicados com a proposta da reforma administrativa. Isso não toca a eles, também não toca o judiciário, né? Então, por exemplo, eles colocam lá, vai acabar com, né, os 60 dias de férias. Quando foi que nós tivemos 60 dias de férias? Nunca tivemos. Que privilégio é esse que eles querem combater, né? Algum desses privilégios sequer a gente nunca conheceu, né? Qual é o privilégio que na maioria das carreiras nossas já se ganha um salário mínimo? Que privilégio é esse que eles querem combater? Se a gente já, em muitas carreiras, já não tem direito, às vezes, sequer a um salário mínimo, né? Porque, enfim, o trabalhador brasileiro cada dia sendo mais achincalhado pelo governo. Eu queria só chamar a atenção de alguns pontos aqui da fala do professor Roberto, no sentido sobre ao que ele chamou a atenção da proposta acabar com a ideia de participação social e isso ser feito de modo digital. Nós vivemos tempos de fake news. Nós vivemos tempos em que nós sabemos o que é que a direita consegue fazer com robô, né, nos meios digitais. Como é que isso vai ser feito de participação social por meio digital? Gente, nós estamos muito prejudicados. Eu pensei em falar uma palavra e não falei. Pensei. Todo mundo falou. Enfim, né? Não seria muito indelicado da minha parte falar isso. Bom, mas enfim, fala-se aqui também na proposta, né, que vai acabar com qualquer vantagem remuneratória. Então, a nossa proposta, por exemplo, da nossa greve de 2004, no caso dos técnicos administrativos, que a gente vem discutindo, tentando implementar o ERSC, o famigerado ERSC, já vai ser nato e morto. Né? Se essa proposta passa, não vai sequer ser nem implementado. Né? Então, assim, além da tabela única, que é um absurdo, porque isso vai desmobilizar as lutas, acabou essa história de cada categoria e discutir com o governo sobre a sua remuneração, acabou greve também, porque a gente vai ter que repensar os modos de fazer greve, né? Acabou. Acho que para o sindicalismo também brasileiro, isso vai ser uma problemática, porque a gente vai ter que repensar como fazer movimento sindical numa conjuntura dessa. Outra coisa que eu queria destacar aqui também, né, é essa questão dos concursos públicos. Acho que o Roberto não trouxe aí, mas tem um ponto também que fala sobre a questão de você poder contratar de forma temporária quem é do regime geral, né?
ou seja, fazer concurso, mas de forma temporária. Enfim, dentro dessa carreira que está posta, dessa condição, que é uma forma também de precarização do trabalho, mas de terceirização, quem é que vai fazer concurso para o serviço? Quem que vai fazer concurso para a política pública devastada do jeito que vai estar? Salário mínimo, né? Ou seja, os trabalhadores vão submeter à iniciativa privada cada vez mais e ganhando salários péssimos, horríveis. Então, gente, assim, é assustador o que está sendo colocado. Acho que é importantíssimo esse debate, é importantíssimo o que a gente está fazendo aqui hoje, porque a categoria precisa ver e precisa pensar sobre essa reforma administrativa. Ela é devastadora para o serviço público e para nós, enquanto trabalhadores. E eu vou encerrar aqui minha fala para que a gente possa abrir para o debate. Três notas apenas. Uma, Roberto, tem a ver que eu não sei se tu falou no começo, mas é bom reforçar aqui para todos nós, né? Nós criamos um comitê estadual de combate às OS, não é isso, Roberto? Eu acho que é bom depois você dar um informe liderado pelo Sindicato dos Médicos, e nós da DUF Sintuf participamos desse comitê, tá certo? Importantíssimo, nós tivemos um primeiro seminário sobre o que é OS. Para aqueles que não sabem, é bom atentar, porque cai com uma luva na reforma administrativa, não é isso, Roberto? Primeira coisa. Segunda coisa é que essa reforma administrativa, ela não nasceu do nada na cabeça do deputado Pedro Paulo. Ontem eu recebi o segredo de Polichinelo de Oliveira. Ela está numa coisa chamada Ponte para o Futuro, sabia disso? Não sei se... Alguém lembra o ano? Não. Naquela transição, 2016, 2017, professor Edith. Ponte para o Futuro, está lá. Quase cópia. Apenas mudando adjetivações, tá certo? Então veja, significa dizer, se a gente avaliar as bases ideológicas disso que o professor Roberto falou, a coisa se torna até mais grave ainda. Porque a base daquilo que chamou-se malditamente de Ponte para o Futuro é exatamente a lógica mais perversa, digamos assim, de último estágio do liberalismo para o serviço público. Pronto, essa é a lógica, o último estágio tal. Então veja, no caso específico da gente da universidade, é de uma gravidade sem tamanho. Olha, vai comprometer já a base do ensino, vai comprometer a pesquisa, acaba com a extensão, porque não há estímulo algum para isso, tal, porque você vai ter recursos cada vez menores, tal, né? E estou vendo aqui a minha amiga Flora, que entrou há pouco tempo no meu departamento. Para o início de carreira, Flora, eu não vou dizer mais nada. Início de carreira, Flora, é muito cruel isso, minha gente. É muito cruel essa situação, entende? Então, assim, é preciso... Agora, veja, a gente, eu diria, o debate sobre a permeabilidade e o que a gente fez na rua foi estimulante. Alguém lembra? Não, eu lembro. Estava lá, Roberto estava lá, a CUT que nos puxou, e os movimentos e as centrais sindicais, não é? Eu acho que, digamos assim, temos alguma alternativa. A coisa, digamos assim, tudo bem. E Roberto não disse, Taira não disse. Vocês sabem quem é o relator desse projeto? Quem é, professor Roberto, o relator? Zé Truvão. Pode ser um negócio desse. Além de tudo, parece que é para nos humilhar. Porque tinha coisa um pouquinho mais qualificada nesse pântano que é a nossa Câmara Federal. Teria uma coisinha, um pezinho mais qualificado, tá certo? Zé Truvão, tá? Além disso, sabe a cereja do bolo? Sabe aquela coisa? O chantilly no bolo de berta. Vê que situação. Nossa, mano. E depois, e por último, queria saudar aqui o nosso colega do Sindiscose, que não é aqui da nossa categoria, Igor, prazer Igor estar aqui, e a nossa vice-reitora, a professora Silvana Breda, está com a gente aqui. Professora, nada de novo, né, debaixo do sol, mas estamos aqui juntos. Muito bom estarmos aqui. E demais, tá certo? Aberto para o debate, Roberto. É isso? É isso, Taia? Tranquilo? Só pedir desculpa, porque hoje é o dia realmente do servidor público e da servidora pública. Queria nos parabenizar por esse dia. Presente, nós não vamos dizer, presente. Professora Beatriz, está escrita. Por favor, estamos aqui de olho nas inscrições, tá certo? As questões. Beatriz, Matheus, por favor, escreva. Você que atrás, professora Beatriz.
3 minutos? Não controla muito, não. Gente, bom dia. Eu andei lendo alguns artigos dessa reforma e aí bateu uma depressão tão grande que eu larguei para brincar com meus gatos. Porque quando a gente coloca a coisa na nossa carreira, a gente entra em desespero. Quem ainda não entrou, desculpa. 20 níveis, certo? Pelo menos um ano entre os níveis. 50% começa do salário, vai até 100%, ou seja, 2,5% de aumento em cada nível. Tem uma coisinha só. O número de vagas para cada nível é tabelado. É 5% das vagas do departamento. Então, o que acontece? Quando colocar isso, está todo mundo lá em cima, né? Como é que vai colocar 50 de professor adjunto para cima? Não vai, né? Fica 5 em cima, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, até embaixo. Quem estiver lá embaixo tem que esperar aquele que está lá em cima se aposentar ou morrer. Eu acho que é mais viável, né? Quem é que vai se aposentar aqui? Eu acabei de me aposentar. Eu entrei na universidade, no serviço público em 2004. Por 7 meses, a minha aposentadoria é a média, 70% da média dos meus vencimentos. Isso me jogou, na verdade eu não ganho 70%, é 76%, porque eu já poderia ter me aposentado há 3 anos. Sabe qual é a minha aposentadoria? Metade do que eu ganhava. E eu dei a sorte de poder pedir isenção do imposto de renda. Eu não posso mais pedir isenção de previdência, que a gente tinha esse direito até a última reforma, que eu agradeço todo dia eu vou fazer a moda de Romero, eu rezo um terço para o sapo, que tirou o direito da gente não pagar previdência depois de aposentado por doença grave. Então, continuo descontando a previdência. Com isso, o meu salário, que era metade, cai mais 14%. Gente, é essa a reforma que está sendo colocada para passar. Quem é, em sua sã consciência, que vai fazer graduação, mestrado, doutorado para receber salário mínimo? 2 salários, se chegar vivo? Não tem. Agora, essa é a PEC do fim do mundo. É essa. Eu estudei sempre em colégio público, desde o primário, ginásio, escola técnica e universidade. Meus filhos fizeram a mesma coisa. Minha neta já não está fazendo. É um desabafo. Mas a gente tem que parar para pensar nisso, gente, porque eu não estou vendo uma movimentação que seja digna da desgraça que vai cair sobre todos. Nós temos alguns inscritos já. Eu só queria lembrar o seguinte: professora Beatriz é professora do Departamento de Bioquímica, Beatriz, aposentada. Eu tive a honra de trabalhar com ela, ela foi tesoureira do nosso sindicato. Matheus está inscrito, Gentil depois. Gentil. 3 minutos, tá bom, Matheus? Vem aqui, chega. E fechando esse bloco, a gente passa a palavra para o professor Roberto, para fazer seus comentários.
Opa, bom dia. Meu nome é Matheus, sou estudante de História, militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, da União da Juventude Comunista. Primeiramente, saudar o dia dos professores, técnicos e todos os servidores públicos aqui presentes de todo o Brasil, fazer minha descrição para quem assiste também. Tenho cabelo preto, sou branco, tenho 1,90, estou usando uma camisa vermelha no peito esquerdo timbrado, uma foice e martelo com a sigla PCBR e um short jeans. Bom, por onde começar, Recentemente a gente fez a denúncia no nosso Instagram, etc., da forma administrativa. Estivemos presentes em Patos, estaremos presentes em Brasília, porque a gente sabe da importância de estar ombro a ombro com os técnicos e professores dessa universidade, com todos os servidores. Quando houve a greve, há um tempo atrás, dos servidores e dos professores, nós, nos nossos centros acadêmicos, História e TACS, declaramos greve estudantil justamente para apoiar essas classes, porque a gente acha que todas as classes devem caminhar ombro a ombro. Somos estudantes, mas também somos trabalhadores, temos sonhos de ser servidores públicos, se ainda for possível, ou ser professor, Essa reforma administrativa vem para acabar tanto com os sonhos dos futuros ingressados no serviço público, acabar com a atual estabilidade dos atuais servidores, E ela vem vestida, mascarada de uma modernização, de uma eficiência, de que vai ser tudo melhor, vai ser tudo mais moderno, vai ter mais a questão de tecnologia, etc. A gente sabe que não é nada disso, Essa PEC 38 é só mais uma versão da PEC 32 do governo Bolsonaro. E a gente tem quase que uma vista grossa, assim, do governo federal para isso, Coisa que ele prometeu combater na eleição, Ele prometeu aos servidores, tem essa denúncia feita no caso da Sindijus, por exemplo, que ele prometeu combater essa PEC, etc. Até o momento vem sendo muito passivo em relação a isso, Essa reforma administrativa nada mais é do que uma simples engrenagem que faltava no motor do arcabouço fiscal de Lula Haddad, Essa política econômica neoliberal que a gente vem acompanhando há tanto tempo, que serve justamente essa premissa de enxugar o Estado, cortar gastos e etc. E com isso a gente só vai acabar lascando a vida dos atuais servidores, que vão perder essa questão da estabilidade. A professora falou a questão da desvalorização do nosso salário, a questão dos técnicos já é muito desvalorizado, Antes da greve, pelo menos cerca de 50% do salário dos técnicos já era desvalorizado perante a inflação, o poder de compra estava em metade. Então é isso, A gente vem aqui justamente prestar nossa solidariedade aos técnicos, aos professores e dizer que a gente, enquanto PCBR, enquanto JC, estaremos nas fileiras e nas trincheiras junto com qualquer servidor público, seja ele atual, os antigos e os futuros, Também temos os aposentados aí nessa luta. Então é isso, queria agradecer, saudar essa paralisação, saudar também, espero que por mim, por a gente, poderia se estender por mais dias, sabe, virar uma greve, eu seria pontual isso. E é isso, obrigado pelo espaço e parabéns pelo dia de vocês. Bom dia a todos, a todas e todos. Eu vou aqui fazer uma declaração, de apresentação. Eu me chamo Gentil, servidor técnico administrativo, tenho aproximadamente 1,75 de altura, 70 quilos, cabelos grisalhos, ou seja, brancos, calça preta, sapato mocassim preto e camisa branca. Bem, gente, os meus 31 anos de universidade e mais alguma experiência que eu carrego no servidor público, me credencia a dizer um pouco para vocês da nossa experiência e de que essas reformas que a gente tem ao longo desses anos convivido, algumas a gente consegue derrubar, outras não, Enfim, isso é fruto do que está aí colocado do modelo de Estado que a gente hoje vive aqui no nosso país. O Estado totalmente dependente, o Estado que depende e está na mão de um Congresso, de parlamentares que não têm compromisso com a sociedade,
E a cada reforma, e essa reforma traz alguns elementos, eu também fiz algumas leituras, que se repetem ao longo das reformas perversas desse país. Um dos pontos que a reforma traz é o seguinte, que o Estado precisa ser eficiente, ou seja, nós não somos eficientes. Né? O custo do servidor público é alto, não somos eficientes, o custo é alto, e associa um elemento novo. Nós precisamos trabalhar em sintonia com a tecnologia para sermos mais eficientes e produzir para a nossa sociedade. É um elemento que não tem amparo nenhum. Nós sabemos muito bem do que se trata essa reforma. E a grande pergunta que fazer aqui é o seguinte: esses espaços sociais serão ocupados por quem? Então, tem que deixar a cidade de lado e ocupar esse espaço para esses camaradas que aí estão, que não tem compromisso com a nação brasileira. Mas o que me chama a atenção aqui é o seguinte, Roberto, as carreiras chamadas típicas de Estado, elas serão afetadas por essa reforma? Porque eu acho que todas as reformas só recaem sobre o Executivo. Observem bem, os parlamentares não passam por isso, o judiciário não passa por isso, autores fiscais não passam por isso. Hoje, algumas categorias estão acima do teto da Constituição Federal do Brasil, ganhando 100 mil, 250 mil, a gente sabe disso. Judiciário e outras categorias conseguem receber isso. Então, a reforma é contra o Executivo. Não é reforma num país abrangente, nesse país. Isso é claro. É um grande engano se nós formos fazermos a leitura concreta, a leitura bem compassada do que está aí colocado, não atinge a gente. E o Roberto pegou um ponto fantástico aí, quando ele fala da questão que depois são negociadas. Mas é isso mesmo. Quem terá lá na frente a capacidade de dialogar, de cobrar essa reforma aí, se não as classes privilegiadas desse país? Então, essa é a dificuldade. E aí, Roberto, a minha pergunta é essa. Onde ficam nesse texto as carreiras típicas de Estado, né? As fiscais, promotorias, magistratura, dentre outras. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Roberto, pelos esclarecimentos. Acho que sempre muito importante trazer essa análise detalhada do documento. Todos sabemos o que isso vai impactar não só nas nossas vidas, mas na estrutura das nossas instituições. A universidade pública, que já vem sofrendo assim, muito drasticamente com o rebaixamento de financiamento, agora eu estou comparando isso a uma verdadeira situação do Titanic, né? A hora que está na ladeira abaixo, né? Então, será uma situação extremamente difícil e isso diz muito a nossa gestão nesse momento. Já conversei isso com o professor André Maurício. E nós estamos também criando um seminário para fazer essa discussão junto aos servidores públicos e toda a comunidade. Obviamente que a gestão não tem um papel sindical, obviamente, né? Temos clareza disso. Mas a gestão também entende que nós precisamos fazer uma análise, porque isso diz muito respeito aos projetos que nós queremos conduzir dentro da universidade. Então, não tem como a gente disfarçar que isso não é conosco. Ao contrário, isso tem muito a ver com a nossa gestão. Certamente, se essa desgraceira toda passar, nós, como o professor Romero já nos alertou, vamos ter que fazer coisas que nós não queríamos de forma alguma. Vai afetar muito a nossa dignidade como servidores públicos que somos. Então, eu me lembro, em 2016, no Ponte para o Futuro, assisti uma live de um economista e ele fazia a projeção que, na verdade, reformas assim, ela diminui drasticamente o valor do PIB nacional.
e ele apontava que era um caminho para levar ao futuro dos países mais pobres do mundo. Então, a destruição do serviço público, isso significa fim de saúde para a população mais pobre, da educação, de moradia, enfim, de todas as políticas que garantem minimamente que a grande população brasileira consiga manter o mínimo de seus direitos sociais. Sem elas, nós então vamos caminhar para uma sociedade que já padece muito. Hoje 94% da população que está com carteira assinada recebe menos que 2 salários mínimos. Então a gente já sabe o que isso significa. Agora, a retirada quase que completa do Estado para toda essa população, estou falando só da população que está trabalhando. Da que não está trabalhando, então nem se fala. Então a gente vê isso com muita preocupação e também como gestão que da universidade nós vamos fazer esse debate para juntar também aos servidores públicos e juntar forças com relação a esse movimento contra a reforma. Muito obrigada. Carol escrita. A gente encerra esse primeiro módulo, passa ao professor Roberto e depois temos um segundo e talvez último módulo. Já estão inscritos Noelma, Sandra e Romero. Bom dia para quem está nos assistindo. Vou me autodescrever, sou uma mulher negra, de cabelos crespos tingidos de azul, com óculos das cores do arco-íris. Estou com uma camisa preta feita pelas companheiras da CUT Distrito Federal, que ela tem uma aplicação de chita. Estou com a calça verde. Veja só, a reforma administrativa, não só para nós servidores públicos, mas para toda a população, que é a discussão que a gente está fazendo aqui, para mim faz parte do combo, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você teve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o teto dos gastos / arcabouço fiscal, e agora você tem a reforma administrativa. E numa perspectiva de trazer para os servidores públicos de forma na Constituição o que hoje boa parte da classe trabalhadora brasileira seletista e até mesmo informal já vive pós-reforma trabalhista de 2017. Esse basicamente para nós servidores públicos é o cenário, é deixar a terra arrasada para uma classe de trabalhadores que fizeram concurso e estão, seja federal, estadual, municipal. Para a população é trazer algo que pode parecer muito bonito, pode parecer muito maravilhoso, na chamada, entre aspas, maior democracia do mundo, mas é trazer para a população que hoje vive, a população pobre estadunidense. Porque apesar de toda a propaganda de Hollywood, apesar de toda a propaganda do soft power, como eles chamam, de você entrar nas casas das pessoas através da cultura, da música, a população pobre dos Estados Unidos não tem apoio nenhum. Nada. Se não for um hospital, no caso da saúde, se não for um hospital de caridade aqui, um hospital de caridade acolá, ninguém tem atendimento. Se não for uma fundação para ter uma bolsa para a escola, você também não vai para a escola. Então, é trazer para o nosso país esse cenário e transformar e deixar de uma vez por todas. A gente hoje já é um país agrário exportador. Aí agora a gente vai ser um país agrário exportador com um exército de reserva de trabalho maior ainda, para simplesmente chegar a um ponto de nós sermos traficados para outros países, para ser massa de manobra, massa de trabalho para outros. Então, a narrativa que a gente vê na grande mídia é que a reforma administrativa, como já foi dito aqui, vai ser para ser o Estado mais eficiente. Agora a pergunta é, eficiente para quem? Pode ter certeza que não vai ser para nós servidores públicos e não vai ser para a população brasileira. Então esses momentos de debate são importantes, mas é fundamental que nós, enquanto servidores públicos, dialoguemos em nossos espaços, não só de trabalho, mas em outros espaços, porque precisamos estar nas ruas.
Se não estivermos nas ruas, a reforma administrativa vai passar e depois é só o caos. É isso. Gente, eu vou começar a partir da pergunta gentil, lendo aqui o inciso 1 da proposta, né, de parágrafo 5º-A do artigo 37, que está aí na PEC. A tabela remuneratória única servirá de referência para a remuneração subsídio do agente político, do servidor público e de todo aquele que exercer, ainda que transitoriamente, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública no âmbito respectivo entre a federação. Ou seja, você vai ter a tabela remuneratória única, vai ter uma carreira única, mas vai ter um grupo diferenciado. Esse grupo diferenciado, a remuneração deles vai ser a referência à tabela remuneratória única. Qual é o grande problema disso aí? Isso aqui vai ser regulamentado na lei complementar, que vai ser aprovado depois. O problema, gente, é o seguinte: para aprovar uma PEC precisa de 308 deputados. Uma lei complementar, 257. Se eles aprovam a PEC, acabou. A lei complementar é que vai dizer quem vai estar fora dessa tabela remuneratória única. Possivelmente as Forças Armadas vão estar fora, né? Juízes, promotores vão estar fora, né? Esse grupo vai estar fora, não tem um, mas não está aqui dito aqui. Aqui está dizendo que eles vai ter um grupo aí de servidores que vai ter a referência à tabela única. Mas, bom, o céu é o limite, né? Desse pessoal. Então, essa é a questão. Não está nítido essa questão que na PEC 32 a gente tinha um elemento importante de crítica, né? Está subentendido que vai vir posteriormente numa lei complementar, no projeto de lei complementar, tá? Mas se passa a PEC, eu acredito que passa tudo, né? Veja, a PEC ela é muito densa, né? Porque elas são 47 páginas, é muita coisa, é muita alteração. A Constituição inteira, nessa parte de serviço público, ela é alterada, né? Então, assim, é brutal o processo de alteração. Mas tem um elemento que o Romero lembrou muito bem, esse debate das OS, que está lá expressamente dito a possibilidade de conveniar o Estado com a iniciativa privada. Está dito. Então, vai estar na Constituição essa autorização de convênio. Tá? As OS hoje é um grande esquema, né, de desvio de dinheiro, de corrupção, de negação de serviço público, o que o CIDMED apurou até agora é de uma gravidade enorme, né, esse esquema do governo do Estado, da Prefeitura de Aracaju com as OS, que está sendo denunciado, mas com pouca visibilidade na imprensa sergipana, apesar da gravidade da situação. Eu espero que os órgãos de controle, alguém tenha a coragem de investigar isso, os órgãos de controle, né, o que o sindicato está fazendo. Hoje à tarde, às 14 horas, a gente tem uma panfletagem no Calçadão, no centro de Aracaju, que é contra as OS, mas também contra a reforma administrativa. Tá? Na quinta-feira, nós vamos ter a paralisação da educação, temos um ato lá na Assembleia Legislativa, uma caminhada possivelmente pelo centro de Aracaju. Então, também fazendo esse debate contra a reforma administrativa. Mas Beatriz traz um elemento dessa questão dos 5%, que de fato eu não trouxe, além dessa questão da OS, que é outro limitador importante que o texto da reforma traz, né? Em cada nível ter 5% daquela categoria, né? Imagine, Beatriz, que como a possibilidade de ter carreiras transversais amplia a quantidade, certo, de servidores dentro da mesma carreira, porque você vai ter, não é só a carreira dos professores, você pode ter uma carreira com uma quantidade imensa de servidores. Então amplia o quantitativo de servidores, isso dificulta ainda mais
né, a mudança de um nível para outro da carreira, né? Então, de fato, esse limitador e qual vai ser a referência para a mudança de carreira? A avaliação de desempenho, né? Essa avaliação anual, que é o acordo individual que a gente assina com o nosso chefe imediato, anualmente, como eu vou atingir aquela meta ao final de cada ano, de cada exercício. Então, caso a minha meta seja inferior à do colega do meu lado, é o meu colega que vai possivelmente avançar no nível e eu fico estagnado naquele mesmo nível, né? Que essa é uma lógica draconiana de carreira neoliberal mesmo, né? Que a gente vem enfrentando há muito tempo, né? Matheus traz um elemento, Matheus, que eu acho que é essencial e crucial, e Carol também traz esse elemento, que é o debate do arcabouço e folha de pagamento de serviço público. Porque eu tenho feito esse debate em relação ao arcabouço fiscal, porque para mim não adianta taxação de grandes fortunas. Gente, é secundário isso. É uma pauta importante da esquerda. Ao longo de anos, essa é uma pauta importante da esquerda, gente. Não estou negando a nossa pauta. Taxação super rico, etc. Porra, massa! Mas isso é secundário. Porque é tirar dos ricos e dar aos ricos. Não adianta. Se não atacar a raiz do problema, que é o arcabouço fiscal, é uma pauta secundária, não muda a vida do povo brasileiro. E aí tá nítido que assim, a direita, eu tenho feito esse debate dentro da CUT, e assim, a gente faz um debate sobre a direita, tratando da direita como a ultradireita bolsonarista. Mas tem uma direita neoliberal que é chamada de Centrão, que mudaram o nome para Centrão, né, para amenizar o que é essa turma, que a única divergência da extrema-direita e da direita neoliberal é o debate da democracia, que eles divergem aí, é o ponto de divergência. O que o Alexandre de Moraes e a turma do STF divergem da extrema-direita é a democracia, mas no mais, eles convergem tudo em relação aos direitos trabalhistas, em relação a essa política neoliberal que está em curso aí no país. Então, o arcabouço fiscal é um ponto que não tem negociação com a direita neoliberal. E a extrema-direita, evidentemente, concorda. Porque o teto de gasto foi o início de um processo que é o chamado arcabouço fiscal, que é muito mais draconiano. Né? Porque o arcabouço fiscal, ele obriga a retirar recursos das políticas públicas para o pagamento dos juros da dívida. Então, é um cenário. E folha de pagamento e serviço público é a última linha de fronteira para ter mais grana para o arcabouço fiscal. Então, tem que atacar o serviço público e os servidores públicos. Por isso, assim, Gentil, eu tenho a seguinte percepção: a gente não tem plano B nesse debate da reforma. Não tem plano B. Não tem plano B. Porque a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a gente tinha sempre aquela coisa do plano B. A gente vai lutar para derrotar. Mesmo que a gente perca, né? A gente tinha muito esse debate. A gente perdeu, mas a gente vai lutar pela revogação. No caso da reforma administrativa, não tem plano B. Porque aí não tem retorno. Não tem retorno. Muito bem. Então, eu esqueci a professora Sandra. Perdão, Nelma. Noelma, por favor. Noelma, depois Sandra e eu. E a gente encerra, tá bom? E aí, Roberto, encerra. Pois não. Igor vai. Pois não, Noelma, por favor. Obrigado. Bom dia, companheirada, né? Eu quero saudar todos os servidores públicos e servidoras. Eu sou Noelma Sandra, né? Sou técnica administrativa da universidade, trabalhadora do hospital universitário, auxiliar de enfermagem, né? Eu tenho no segundo currículo, sou professora de História, né? Sou uma mulher negra de 51 anos, que não me acho 51, embora já pareça. E quero, assim, me colocar como
digamos, eu estava no período onde o guerreiro se, né, vai passar um tempo para poder reconstruir, se ressignificar. Então, eu fui coordenadora do Situfal, né, eu vim de lá, passei pela coordenação da FASUBRA, hoje eu estou na suplência de uma comissão do Conselho Nacional de Saúde, na CIP, né, que é de promoção de políticas de igualdade, de equidade. E assim, eu vou começar agradecendo a sua presença, né? Passei também pela Sergipe, mas o meu período aqui de militância foi muito curto diante de problemas familiares. E hoje eu não estou aqui para retornar ao movimento, porque não, agora eu voltei, estou aqui, viu? Não. É porque o momento, e eu vou usar a palavra do companheiro que me antecedeu, que falou, uma passividade extrema. Eu trabalho num município de 7 mil habitantes, em Alagoas, né, São Brás, e você discutir com os professores, e são professores que são daqui da rede, viu, inclusive, de Sergipe, que trabalham lá comigo, e quando você parte para o debate, estão simplesmente, parece que eu estou falando de uma coisa que eles já passou, não vai influenciar, isso é para quem vem, para mim não vai fazer diferença. E, no entanto, a gente sabe que os impactos vêm acontecendo a cada medida. Acabou, e não existe mais um negócio de direita, de que isso é coisa que ficou para trás. Agora você leva a porra logo no momento, né? Então, assim, ontem, inclusive, eu estava conversando com a minha filha sobre essa questão dos Estados Unidos, da saúde nos Estados Unidos, né? E falando sobre o serviço, como é que acontece lá e tal, e ela, horrorizada, disse, não, Paula, vamos, agora que já passou 10 anos, eu falei, quando você completasse 10 anos, eu voltaria a participar de tudo que eu pudesse, então vamos lá. Trouxe ela para cá, né, aí ela falou assim, a pergunta, ela está tendo aula de democracia, ela falou, ô mãe, mas legitimar não é tornar lei? Aí eu falei, quando você legitima, você permite que aquilo aconteça. Aí ela, isso não é voltar à ditadura militar, não. Aí eu, ai meu Deus, tem que dar uma aula de história quando chegar em casa. Mas, se você for perceber, o Estado vem sendo desmontado. A gente está vivendo a geração, certo? A gente está vivendo a geração de ser, eu não vou ser CLT, eu vou ser PJ. E é a geração que também acha que o servidor público não é aquilo que os presidentes, eu vou usar da delicadeza da coordenadora geral e não dizer a palavra que um ex-presidente nosso falou dos servidores públicos. Então, assim, a minha pergunta para tentar ser hoje disciplinada, né, depois de tanto tempo, o que vamos fazer, né, para combater essa passividade da classe trabalhadora diante desses impactos todos aí que vemos. Obrigada, viu, gente? Bom dia. Meu nome é Sandra, eu sou professora daqui da universidade. Vejam bem, a gente tem falado aqui sobre as coisas terríveis que acontecem com os servidores e com os aposentados sobre essa reforma. Mas é muito importante que a gente debata também o que acontece com o povo brasileiro, os clientes do serviço público a respeito dela. Pegando só essa combinação, esse combo perverso aí, de acabar com a nossa estabilidade, associando a pena de demissão a uma avaliação subjetiva do chefe imediato, a gente pode avaliar o que acontece não só aqui na universidade pública, né? Assim, nem precisa falar, mas de uma forma geral em todo o serviço público. Porque o serviço público no executivo e no legislativo funciona assim. A cada 4 anos mudam os cargos mandatários. Esses cargos mandatários e seus financiadores e suas bases indicam os chefes das empresas públicas e autarquias.
que indicam os seus cargos de assessoria. Então, existe uma cúpula que muda a cada 4 anos e existe aqui embaixo um grupo de servidores de carreira, concursados, que não muda. O que acontece quando um desses mandatários resolve fazer alguma coisa que não seja absolutamente legal? Nós, servidores públicos, temos o direito e a obrigação de não obedecer. Existe um regramento que diz que nós não devemos obedecer a ordens ilegais e que devemos, pelo contrário, representar contra aqueles que nos dão essas ordens. Isso tem sido uma maneira de conter o avanço de tudo que não presta dentro do serviço público. O servidor público, ele pode chegar para o seu chefe e dizer: não vou fazer, isso é ilegal. E o chefe dele tem a obrigação de aceitar. E ainda agradecer se não tiver uma representação para que ele responda por aquela ordem. Agora, do jeito que as coisas estão andando, o servidor depende do chefe para ser aprovado anualmente. Se ele não for muito pianinho, se ele não fizer exatamente o que ele disseram, ele não passa. Ele perde o emprego. Ele perde o cargo público. Então a corrupção vai se instalar de uma maneira absurda através dessa dupla. Fim da estabilidade, com as avaliações e... Então, concluindo, imaginem o que vai acontecer na saúde, com a fila das operações, imaginem o que vai acontecer com os fiscais ambientais, com a CGU, com quem faz licitações, com quem faz concessões e privatizações. Duas coisas apenas. Primeiro, em síntese, diante da apresentação do professor Roberto e dos documentos que nós temos da FASOBRA e do ANS, né? Primeiro, há um objetivo muito nítido nessa minuta de emenda constitucional, que é demitir, eu não tenho dúvida. Não é porque uma coisa está ligada à outra, há um interesse de usar aquela maldita palavra que é tão antiga, enxugar o serviço público. Historicamente, o serviço público dos Estados Unidos, que é a pátria dos neoliberalismo, é o dobro do nosso, só para terem ideia, entendeu? Então, assim, a ideia do enxugamento dessa máquina pública, principalmente no setor do executivo, como bem chamou a atenção gentil aqui, é uma tragédia. É uma tragédia, que é o setor, é a ponta de um setor que está mais perto da população e, obviamente, da população mais pobre. Então, essa é, em síntese, a primeira coisa. A segunda coisa, e eu acho que é tão perversa quanto a primeira, é exatamente nivelar, em termos salariais e de proventos, o serviço público. Esse é outro interesse também. Porque o enxugamento da máquina enquanto setor de pessoal corresponde também ao nivelamento em termos salariais. Então isso é uma coisa que está vinculada a outra. Roberto, é um caso muito bem pensado, tá certo? Por isso que não saiu da cabeça desse Pedro Paulo. Ele não é essa figura toda. Né? Na verdade, está desde a ponto para o futuro. Agora vem a pergunta que a Noelma colocou aqui, Roberto, que eu acho que é pertinente. Eu não tenho exatamente uma resposta para isso, né? Que é o que fazer, a clássica pergunta que está no livro de Lênin. Mas uma coisa eu, pelo menos, tenho como princípio. Roberto e demais colegas aqui, né, que estamos aqui no debate. Veja, há um filme, em 2006, de um diretor americano chamado Michael Mann, que eu gosto muito, chamado Inimigos Públicos. Tá? Esse filme é sobre um personagem lendário dos Estados Unidos, que era um assaltante, que ele não assaltava pobre, ele não roubava pobre, só roubava rico. Ele tem nome, inclusive, chama-se John Dillinger. Tem uma cena, e é feito no cinema por John Depp. Há uma cena em que ele organiza os assaltos, diz a ele: meu velho, é o seguinte, com que tipo de gente você não se alia? Aí tem uma resposta que eu acho: a nenhum desesperado. Porque na minha profissão, desesperado não tem escolha. Então, assim, eu acho, Roberto, que é o primeiro princípio nosso, porque a avalanche da informação do professor Roberto, de um realismo brutal, porque tinha que ser, Roberto, está correto o que fez, né? Porque assim, daí tem que ter um choque de realidade nessa categoria, pelo menos na minha categoria. É impressionante o grau de alheamento da categoria perante isso, entende? Eu estou falando de professor universitário, né, que estuda, ensino superior e tal.
Às vezes, quando eu uso a palavra ensino superior, me dá um certo medo, porque se isso é o superior, eu não saberia dizer o que é o inferior, né? Então, assim, é uma coisa impressionante, né? E assim, eu tenho medo que a gente saia do alinhamento do desespero, sem mediação nenhuma. Sair da alienação do desespero é mais fatal do que tudo, entende? Pelo menos como princípio, é isso. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Igor, sou presidente do Sinduscose, que é o Sindicato dos Servidores em Conselhos e Órgãos de Fiscalização Profissional. São os funcionários do CREA, do COREM. Eu sempre faço explicação porque muitas pessoas não conhecem os funcionários da OAB. Eu sou pessoal branco, os cabelos já grisalhos, barba, camisa preta da CUT e calça preta e tênis branco. A gente ouviu, na verdade, também trazer, saudar uma saudação, né, aos Sintufs, a DUFs, né, a Roberta CUT, né, saudar todos os servidores que estão aqui nesse dia importante, que é o dia do servidor público. Minha categoria é uma categoria que é meio que um Frankenstein, que a gente chama, né? A gente é servidor público seletista. Né? E dizer, inclusive Romero, Taira, Roberto, né, sempre pode ficar pior, infelizmente. Né? Eu estava ouvindo as palavras de Gentil, né? E pensando numa perspectiva, né, histórica, né, como ao longo dos anos a gente veio perdendo direitos, né? Já são décadas e décadas, né? E a gente, será que pode, se passar essa reforma administrativa, será que pode ficar pior? Para vocês verem, lá na minha categoria, dos servidores, hoje a gente apanha, vocês tem serviço público e privado, a gente apanha dos dois lados, né? A gente apanha porque é seletista e apanha porque a legislação dos conselhos é pública. Então, quando interessa, você aqui é autarquia especial, então pode. Quando não interessa, não pode porque é seletista. E o último ataque agora, na semana passada, foi dada entrada pelo Partido Progressista no STF, uma DPF, que é a 1272, para retirar a fiscalização do Tribunal de Contas da União dos Conselhos de Fiscalização Profissional. Vocês imaginem o que é. Né? A gente tem feito um trabalho, né, de luta, de denúncia, né, contra as arbitrariedades dos conselhos. Tem conselho que trabalha direito, a depender da gestão, tem. Agora, olha, vocês terem uma ideia, o orçamento dos conselhos profissionais é maior do que o Congresso Nacional. O orçamento dos conselhos profissionais é maior do que o orçamento do Banco Central do Brasil. É maior que o orçamento do Senado Federal. É muito dinheiro, praticamente sem controle nenhum. A última fronteira que tem é o TCU. Então a gente está aqui porque essa luta é uma luta que também é nossa, porque é isso. Se passa essa reforma administrativa, aí você fala assim, mas vocês são seletistas. Mas você lembra que eu falei, a gente apanha do mesmo jeito? Por analogia, vocês são servidores e puxa para a gente. Né? Hoje a gente tem um fiozinho assim que só pode trabalhar quem for concursado, mas o assédio, a perseguição é constante. Né? Mas é isso, estamos aqui, né, todos juntos, né? E assim, eu sei que às vezes bate desânimo também, né? Então o meu tempo passou, o nosso tempo é agora, a gente precisa se mobilizar, né? Eu achei que a revolução de repente não está aí na porta, né? Mas a gente precisa fazer uma campanha política forte contra todos esses ataques que vêm, e ano que vem, 2026, a gente não pode perder isso de horizonte, né? Se não vem a revolução, vai vir a eleição, então a gente precisa construir e apontar coisas diferentes e melhores para a gente. Vossa Excelência, pode? Não tem a ver. Microfone. Tem transmissão, mas precisa de microfone. Sara, você é do direito, então Bom dia a todos. Eu sou a professora Jussana. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelo liso e vestida toda de branco, e hoje é dia de orgulho. Então, vamos homenagear o orgulho. Mas veja só, eu queria primeiro dizer para a servidora, como Noelma, primeiro, como é que a gente chama, né, a população, primeiro traduzindo a lei. A lei é um calhamaço enorme, feito para ninguém entender, certo? E para a gente saber como é que vai, por exemplo, impactar
na carreira docente superior, você tem que fazer realmente, separar um grupo e estudar como é que vai impactar, porque eles juntam no bolo só. Então, está muito ainda incompreensível quais são os impactos efetivamente que vão ocorrer na carreira. Mas eu posso dizer aqui um que me chamou a atenção. Da estabilidade não, porque a estabilidade é o sonho de consumo, né? Em toda a reforma reforma da Previdência, qualquer coisa eles botam a quebra da estabilidade. Mas a questão da paridade para os aposentados, que a intenção é que a paridade, ela deixe de ser, mesmo que ela tenha um avanço com a carreira, quem está na ativa, ela deixe de impactar. E como é que eles vão fazer? Separando mesmo, separando a ativa, entendeu? Do pessoal aposentado. E o outro aspecto também que eu acho importante, alguém citou aqui, porque é impressionante, né? O emprego de 1.700 professores daqui, só os daqui. E você tem pouca gente aqui, uma boa parte aqui já tem condição de se aposentar, que eu sei. Veja só, não existe súmulas, não existe direito adquirido contra a mudança de regime. Isso quer dizer que eu hoje posso me aposentar. Hoje não, porque eu recebo abono permanência, eu nem entrei nessa reforma de Bolsonaro, certo? Porque eu já recebi abono permanência antes. Então eu sou da reforma anterior. E se eu continuar, me impacta. Eu posso me aposentar, teoricamente, entendeu? Não sofro os efeitos da aposentadoria, da reforma da Previdência, mas eu sofro os efeitos da reforma administrativa se eu continuar na ativa. Entendeu? Se eu continuar. Por isso que tem essas avalanches, porque todo mundo diz, epa. E uma das coisas que eu vi, um outro aspecto que eu vi, foi que o titular, né, que é o que nos dá minimamente uma tranquilidade, o que o governo federal quer? Que do início até o final tenham 20 níveis. Nós não temos 20 níveis. Aqui na nossa carreira não temos. Então eles vão acrescentar mais 4 ou 5. Isso impacta, por exemplo, a mim, Silvana, que eu acho que é titular. Quem é titular já tem tempo para se aposentar, certo? E aí a gente teria que se aposentar. E outra coisa, olha só, por último, aí é uma pergunta. Minha gente, olha, muita coisa ali não tem jeito, vou utilizar um termo imparável, certo? E você falou, olha, a gente não tem um backup plan, certo? A gente não tem um plano B. Mas quando o movimento, certo, pensa, né? O movimento contra a reforma pensa, o que é que vocês pensam que é inegociável? Porque, olha só, minha gente ali, muita coisa ali vai passar. Não tem como, é imparável. A gente tinha que parar o Brasil. A gente não consegue parar 1.600 pessoas que vão sofrer com o emprego que dirá parar o Brasil. Então, o que é que vocês consideram que, se passar isso, aí tem que parar o Brasil? Com certeza sabe, né? É isso. Sara, pergunta difícil essa. Bom, gente, eu quero começar tratando de uma fala que eu fiz aqui a semana passada, não foi? Que eu tive aqui na Assembleia, falando sobre a plenária nacional da CUT, que nós tivemos a participação da ministra da Gestão e Inovação, tratando sobre a reforma administrativa. E ficou nítido para nós que o governo defende a reforma, tá? Apesar das confederações todas que estavam presentes fazerem falas muito duras, contrárias à reforma, foi nítido assim, o constrangimento que o governo fazia a defesa da reforma, inclusive colocando que o governo já adota uma série de medidas que eles entendem como início de uma reforma administrativa e que vem na linha do que Romero trouxe aí, dessa coisa de modernizar o serviço público, etc, etc. E eu fazia uma fala aqui na Assembleia, para os presentes, que é o seguinte, para mim, nós temos que fazer pressão em Lula. Precisa o presidente Lula ter uma fala pública contrária à reforma, para fazer com que o governo recue e faça a defesa contrária à reforma.
Porque há nítido como o Ministério, evidentemente planejamento também, da gestão, inovação e planejamento, Fazenda, eles têm uma posição favorável à reforma administrativa. Tá? Então, para mim, esse ato amanhã em Brasília, ele é muito importante. A gente está percebendo uma mobilização muito grande em todos os estados. Acredito que vai ser um grande ato amanhã. Acho que vai ser fundamental o início de um processo de luta. Eu não tenho dúvida que nós vamos ter que caminhar para uma greve geral. Certo? Pelo menos uma greve geral do serviço público. Pelo menos isso. E acho que há condições reais da gente fazer isso. Diante do que eu vi das confederações na plenária nacional da CUT, né, Carol? A fala de todas as confederações presentes lá foram falas muito duras. Todo mundo está compreendendo a gravidade do momento. E eu acho que há condição da gente construir isso. E acredito que nós teremos que construir isso ainda este ano, né, diante do cenário. Nós fizemos o ato em Patos, que o Matheus aqui lembrou muito bem. A assessoria do presidente Hugo Mota, presidente da Câmara, nos informou ao presidente da CUT Paraíba que estaria marcando uma conversa conosco essa semana, na próxima, com o Fórum das CUT do Nordeste. Para mim, o Hugo Mota também tem um papel crucial, a pressão, né, porque ele tem pauta, ele que tem o poder de pautar. Claro que a força do mercado financeiro é muito grande dentro do Congresso Nacional, mas a gente precisa fazer a luta e a pressão política, né? Próximo ano é ano eleitoral, Henrique, o Igor, lembrado, Igor, muito bem isso. Ano eleitoral próximo ano, e eu acho que a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Um ano eleitoral é um ano importante para os trabalhadores. A gente fazer a pressão, evidentemente que quando chegar em 27 é outro congresso, é outra luta, é outras medidas que a gente tem que fazer, mas para mim nós temos que usar o ano eleitoral a nosso favor. Sandra traz uma coisa, e Sara também trouxe essa questão que eu agradeço, que esse debate da aposentadoria dos aposentados. O texto, ele traz, porque veio muita coisa para falar e não dava tempo de falar tudo. O texto, ele proíbe expressamente qualquer negociação que vá para ativos e aposentados. O aposentado fica expressamente proibido no texto. Porque a reforma da Previdência, ela possibilitava isso. Por exemplo, se o sindicato negociasse uma gratificação comum a todos os servidores daquela categoria, o aposentado com direito à paridade também tinha direito àquela gratificação. O texto proíbe expressamente isso. Então é uma nova reforma da Previdência. Ali, vamos dizer assim, eles estão fazendo dentro da reforma administrativa, porque ele expressamente já proíbe qualquer extensão de vantagem para os aposentados, certo? Então, bem lembrado essa situação que eu acho que é importante. Sandra traz essa questão do assédio moral. Acho esse debate da avaliação de desempenho, dessas avaliações externas, no caso nosso da educação, tem sido, na minha avaliação, um grande problema. E para mim, nós, o movimento sindical, nós negligenciamos isso quando isso iniciou. Não fizemos a resistência à luta necessária que deveríamos fazer. Esse processo do desempenho está muito consolidado no serviço público. E nós fomos aos poucos, sabe, deixando a coisa rolar. E isso está muito difícil de ser combatido. Né? Agora é a concretização, que é a demissão. Né? A demissão, a remoção para outros setores, para outros órgãos, para outros cargos, outras funções que não aquela que eu fiz no concurso, porque o texto prevê esse tipo de coisa, a remoção para outra função que não aquela do que eu fiz no concurso público. Então, o processo agora, ele começa o processo efetivo de perseguição política. E por fim, o que fazer, né? E o que é inegociável. Para mim, assim, o que fazer
é luta de rua. Eu concordo com a companheira Carol, para a rua. Assim, espaços como esse são fundamentais porque nos ajuda a compreender para sabermos o que estamos lutando. Hoje à noite eu tenho uma plenária com os professores e nós temos a paralisação quinta-feira. Então, a plenária para retratar dessa questão da reforma administrativa, porque é importante que as pessoas compreendam no que isso vai impactar as nossas vidas. E acho que Sara traz um elemento aqui importante, que é a nossa capacidade, enquanto movimento sindical, de traduzir a reforma para a nossa categoria profissional. Né? O Romero até, no início, trouxe aqui um material do Andes, que já faz essa tradução. Né? Como vai impactar a minha categoria profissional? Como a reforma vai impactar? As pessoas precisam entender, de fato, o texto é muito difícil de compreensão. Né? E a gente precisa ter essa capacidade de tradução. E o que é inegociável? Veja, o inegociável é o serviço público e nossos direitos. Esse é o grande problema. Porque a essência da reforma é transformar a sociedade numa sociedade policial, que bota segurança lá nos direitos fundamentais, né, que não tinha até então. Então você legitima essa sociedade policial que está cada dia mais crescente, né, os investimentos, direciona todo o investimento público para essa questão da segurança, e as outras políticas públicas são negligenciadas. Né? Tudo é privatizar, que autoriza as OS, o convênio com a iniciativa privada, autoriza todo tipo de convênio. Né? O que é que vai se manter público? Forças policiais, forças de segurança. Porque é preciso manter público para nos conter. Né? Para nos conter. Essa para mim é a essência da reforma. Né? Só vai deixar público esse setor. Então, assim, não dá na minha avaliação, nós temos um problema da avaliação, que é o que o governo diz que já está em curso, que para mim isso já está em curso mesmo, o debate da avaliação, não está em curso ainda a demissão, né? E a remoção ex officio pelo fato de não ser bem avaliado, mas todo esse processo já está pavimentado para o processo de demissão e de perseguição. Mesmo assim, eu acho que tem que ser combatido. Mesmo assim, tem que ser combatido. Eu acho que dá tempo a gente reverter esse processo, porque ano eleitoral muda tudo, são novas pessoas, são novos gestores, e cabe novas ações, novas mudanças, ou para melhor ou para pior. Espero que seja para melhor. Né? Porque se essa reforma passa num cenário que a ultradireita ganha a presidência do país, aí é um cenário de terra arrasada total. Né? Bom, é isso, gente. Eu espero ter contribuído para a gente fortalecer a nossa luta. Bom, gente, a gente fez, né, 2 momentos aqui do debate, mas por conta do horário de Roberto também, eu fiquei aqui incumbida de encerrar a atividade, certo? Queria agradecer muito a presença do Roberto, agradecer que você tenha aceito o nosso convite, agradecer seu empenho em realmente estar desmistificando e estar esmiuçando também a reforma administrativa. É importantíssimo que a gente consiga dialogar com a população, mas também com os trabalhadores, né? Acho que é importantíssimo que a gente saiba, né, o nosso futuro. Essa aqui é uma perspectiva do nosso futuro, né? Uma perspectiva caótica, muito ruim, mas né? Tá aí, batendo a nossa porta, e a gente não pode ficar inerte e nem não tomar parte e não tomar atitude de ir para as ruas e reivindicar nossos direitos. Então, hoje é dia do servidor público, mais do que nunca, a gente tem que nos reconhecer nesse papel e lutar, não só pelo serviço público, pelo nosso trabalho, mas lutar pela nossa vida. Esse trabalho, o serviço público também é nossa vida. Nós somos usuários do serviço público. Então, a gente precisa lutar pela nossa vida, pelo aquilo que nos afeta diretamente. É isso, muito obrigada a todos e a todas.